Rota das Miçangas foi uma forma que a gente encontrou também de relacionar várias produções culturais, de grupos culturais diferentes, que usam a miçanga como, né, a conta de vidro, como seu elemento primordial. Então a gente apresenta aqui, por exemplo, esculturas de Ibeje, dos Yorubá. Esses Ibejes são super lindos, porque eles são esculturas autônomas, eles não são coladinhos, eles são duas esculturas diferentes, de um menino e uma menina. E eles possuem essa manta, né, essa túnica que os une, que é uma espécie de túnica mítica e mística, né, que marca a união, dos Ibejes, essa união histórica e ancestral dos Ibejes. Aqui a gente tem uma escultura de um obá. Esse obá, você repara que ele está usando esse chapeuzinho que está ali no fundo. Tá vendo? Com o pássaro de Obatalá no topo do chapéu. E a túnica, ele está usando a túnica que aparece lá. E a túnica conta uma história também, né? Esses... Ela tem insígnias reais, enfim. Essas insígnias, por exemplo, aparecem... Essa aqui, por exemplo, aparece naquele chapéu e eu acho que naquele outro também. Enfim, essa figura da serpente é muito recorrente. Aqui tem uma serpente, ali tem essa serpente que é maravilhosa, aqui, enfim, dá para acompanhar bem. Esses lagartos, esses crocodilos, essas máscaras. Enfim, os obás... Total. De novo, sempre reagindo ao que as pessoas veem, né? Você reage àquilo que você vê. Então, certamente esses lagartos, enfim, figuras são abundantes na fauna local. Mas eu queria só falar uma coisa super importante, que essa sala talvez seja a sala que tem uma relação mais direta com o Brasil, sobretudo pela presença dos Yorubá, né? Então a gente vê essas túnicas dos obás, a estátua do obá, a cavalo, a gente vê essas coroas, né? Esses chapéus de obá, os Ibejes, né, gente? Está em setembro, enfim, um mês que a gente dedica aos Ibejes, enfim, a comer caruru, essas coisas todas, mas os obá, a cultura do obá foi trazida para o Brasil de outra forma, mas ela é presente no Brasil. E a gente conheceu alguns obás, por exemplo, o Jorge Amado foi obá de Xangô, não é? Enfim, vários, o próprio Muniz Sodré, obá de Xangô, enfim, várias personalidades importantes foram obá de Xangô do terreiro de uma menininha do Gantoá. Vinícius de Moraes foi obá de Xangô. Todas essas grandes estrelas que eram filhos de Xangô foram obás de Xangô, que, claro, agentes culturais importantes, uma espécie de diplomata, vamos dizer assim, da corte. Foram obá de Xangô, e é uma cultura que foi trazida dessa tradição tradicional mesmo, dessa cultura tradicional iorubá. Mas nessa sala a gente não tem só os Yorubá, a gente tem os Yorubá que são muito exímios bordadores, né, com essas obras que a gente está vendo, mas a gente volta a ver os Bamilequê do oeste do Camarões, esses elefantes. A gente viu os elefantes lá na frente, mas a gente volta a ver esses elefantes. Você repara que a orelha desse elefante tem endope, aquele tecido azul índigo na orelha, e você repara também que ele está todo meio avermelhado, tá vendo? E esse vermelho é o vermelho da terra do Camarões. A terra do Camarões é muito rica em ferro oxidado. E esse vermelho, meu tênis, minhas roupas, vieram todas manchadas de vermelho. E mancha mesmo, porque... Exatamente, solo rico em ferro. Mas olha, eu diria que é mais vermelho do que o Centro-Oeste. Dá pra ver essa pigmentação, né? Total. No meio do búzio é isso, né? É isso. Hoje em dia, o que é muito doido é que o centro de produção dessas miçangas é na República Tcheca. A República Tcheca produz as miçangas de melhor qualidade. Por uma razão. As miçangas, por exemplo, produzidas na China, são miçangas pintadas, então elas perdem cor, elas oxidam, elas não são de boa qualidade, são muito de plástico, muitas vezes de plástico. As miçangas tchecas, elas são pintadas, elas são coloridas, na verdade, no cozimento do próprio vidro. Então elas são mais estáveis. Uma parada meio que como na cerâmica. Exato, você, tinge... E depois queima. Exatamente. E depois você queima. E aí você tem um material de qualidade muito superior, né?
E também, de novo, isso mostra como as populações africanas seguem sendo cosmopolitas. Não é? Quer dizer, a gente... até uma vez a gente recebeu aqui um cara, um artesão brasileiro, que faz colares de miçanga e ele meio revoltado. Não, isso é um absurdo que a produção das melhores miçangas esteja na mão dos europeus, mais uma vez, não sei o que. Tipo, querido, essa autossuficiência que você está imaginando, ela não existe. Nenhuma comunidade, nenhum grupo cultural é autossuficiente. Nenhum. E, na verdade, isso só mostra o contrário. Só mostra como as comunidades africanas seguem sendo cosmopolitas como sempre foram. Seguem dialogando com o mundo inteiro como sempre dialogaram. E Sempre. assim, não faz sentido esperar ou tentar alcançar uma autossuficiência, porque o terreno não vai permitir. Tudo, Se você exatamente. está no norte da África e você não tem como plantar algodão, você tenta plantar algodão, alguma coisa, você vai ter que mudar alguma coisa Exatamente. muito profundamente na geografia do lugar para que isso aconteça. E talvez isso não seja bom para a geografia do lugar. Exatamente, exatamente. Esse é exatamente o ponto. E outra, muitas vezes você precisa aprender a técnica com quem sabe. E se você quer, você precisa aprender com quem sabe. Exato. E não necessariamente quem sabe é seu, enfim, compatriota, vamos dizer assim. É uma pessoa de outro lugar que vai apresentar uma outra técnica, um outro modo de fazer, que vai ser aplicado ali, vai ser transformado ali. Então ela pode vir de outro lugar, mas ela vai ser retransformada ali. Né? E Então, é interessante isso, né? Que venha de outros é claro, lugares. porque a cultura é dinâmica. Exato. Cultura é dinâmica.